Embora orar seja apresentar petições a Deus e buscá-lo numa dimensão de profunda comunhão, também é interceder junto a Ele no Espírito Santo. Então, a oração de intercessão é o terceiro nível de oração, no qual participamos da compaixão de Cristo por uma pessoa, uma circunstância, uma necessidade em alguma parte do mundo. A intercessão é o tipo de oração pelo qual podemos tornar-nos participantes dos sofrimentos de Cristo. Quando oro no Espírito Santo, sei que algumas dessas orações têm como objetivo pessoas e circunstâncias de outras partes do mundo. Posso não conhecer com exatidão os detalhes do problema, mas Ele conhece e me usa para orar até o fim, até eu ficar sabendo que Deus já atendeu a petição. Um amigo missionário narrou-me um fato miraculoso que mostra a importância da intercessão. Um grupo de missionários estava viajando num deserto da África. A certa altura, sobreveio-lhes um forte vendaval que os obrigou a mudar a rota. 2 dias depois, seu suprimento de água acabou. Ficaram a vaguear pelo deserto, sofrendo desidratação. De repente, deram com um poço de água e foram salvos. Mais tarde, voltando a esse lugar onde tinham sido salvos, constataram que o poço não existia. Na ocasião em que estavam passando por aquela necessidade, alguém estivera intercedendo em oração e Deus fizera um milagre. Em 1965, conheci uma senhora que me relatou sua experiência de intercessão em favor de nossa igreja. Após fundar minha primeira igreja, que ficava numa localidade afastada de Seul, comecei um trabalho pioneiro para a organização de uma igreja no centro da capital. 20 anos antes de eu começar essa igreja em Seul, aquela senhora tinha tido 3 visões dela. Após cada uma das visões, ela intercedeu por nós no Espírito. Na ocasião em que ela orava, 1944, o país ainda estava debaixo da ocupação japonesa e não havia ainda qualquer plano acerca da igreja. Mas o Espírito Santo sabia que essa igreja, que se chamava de Igreja de Sudaemon, por causa do local onde se situava, iria tornar-se a igreja central do Evangelho pleno. Deus usou aquela senhora fiel numa oração de intercessão para levar o Espírito Santo a pairar sobre essa área muitos anos antes que a visão viesse a se concretizar. E quando o Espírito paira sobre uma região, ele tem consigo toda a dinâmica da vida, assim como uma semente, no plano material, tem consigo a vida e dá origem a ela. Esse ponto é muito importante, e por isso que desejo estender-me um pouco mais nele. Na concepção de uma criança, o óvulo da mãe e o espermatozoide do homem já trazem consigo um complexo código, que é, na verdade, uma estrutura básica do que aquele indivíduo será no futuro, determinado por esse código genético. Quando o Espírito Santo produz vida, grande parte da dinâmica dessa vida é determinada
pela vontade de Deus e implementada pelo Espírito Santo. Em 1944, ninguém imaginava que no futuro Deus ergueria no centro de Seul uma igreja que seria o meio pelo qual toda a nação coreana iria receber o Evangelho. Mas o Espírito Santo sabia, pois conhece a mente de Deus. Por isso, ele despertou uma fiel intercessora que iria orar no Espírito 20 anos antes de tornar-se evidente a realidade pela qual intercedia. Essa senhora viu a igreja, viu que ela seria a maior igreja do mundo. Ela teve a mesma experiência de Simeão e Ana, em Lucas, no capítulo 2. Eles reconheceram que a criança que se achava diante deles naquele momento e que tinha apenas 8 dias de nascida seria o Messias de Israel. Agora, quais são as qualidades de um intercessor? Simeão constitui um exemplo perfeito das qualidades que o intercessor deve possuir. Em primeiro lugar, ele era um homem de oração. A pessoa que quiser entrar no ministério de intercessão tem que ser dedicada à oração. Em segundo lugar, ele era paciente. A Bíblia diz que Simeão aguardava a consolação de Israel, enquanto a maioria das pessoas aguardava uma solução política. Ele sabia que a solução para o problema do povo de Israel seria espiritual. Assim sendo, poderia esperar muitos anos para ver a resposta de suas orações. Em terceiro lugar, ele era cheio do Espírito Santo. Só uma pessoa que possui o Espírito Santo pode suportar o peso da oração da intercessão. Em quarto lugar, ele confiava. Simeão tinha recebido a revelação de que veria a resposta de suas orações antes de morrer. Então ele passou a ir ao templo todos os dias, fielmente, durante anos e anos, até que chegou finalmente a ocasião em que Cristo foi apresentado ali. Em quinto lugar, ele era um homem de visão. A profecia que ele fez sobre o Cristo menino deixou José e Maria maravilhados. Portanto, ele estava enxergando a realidade de Cristo, mais do que a própria mãe dele e do que o pai adotivo. Antes do nascimento de Cristo, o Espírito Santo tinha levantado 2 intercessores fiéis. Eles passaram muitas horas jejuando e orando sobre a vinda do Messias. E Deus permitiu que vivessem até ver a resposta de suas petições. Desse modo, seu ministério de intercessão foi registrado para sempre nas Escrituras. A oração de intercessão é necessária para o cumprimento da vontade de Deus. Isso não quer dizer que Deus seja capaz de realizar sua vontade sozinho, mas ele resolveu incluir nossa participação na realização dela. Assim sendo, aqueles que assumem o ministério de intercessão, na verdade, se tornam partes integrantes da realização dos planos e propósitos de Deus. Agora, por que a intercessão é necessária? Antes de analisarmos a necessidade da intercessão, devemos ver o que nós, discípulos de Cristo, somos nessa terra. Nós somos o sal da terra. Mateus 5,13. O sal dá sabor aos alimentos, aos quais é adicionado. Jó disse o seguinte: comer-se-á sem sal o que é insípido? Jó 6,6. A igreja deve ter na terra a mesma função do sal.
Nossa presença na terra impede que Deus destrua este mundo pecaminoso, como destruiu Sodoma e Gomorra. Assim, ele coloca sobre nós a responsabilidade do retardamento do juízo final, dando mais tempo aos homens para que aceitem ou rejeitem a Jesus Cristo como Salvador. Da mesma forma, somos embaixadores de Cristo. Assim, somos enviados como representantes oficiais de nosso governo, o Reino de Deus, para apresentar seus interesses em um país estrangeiro. Quando dois governos estão em guerra, a primeira coisa que fazem é retirar seus embaixadores. Portanto, o fato de permanecermos nesta terra significa que Deus ainda está suportando o pecado do mundo e ainda há tempo para se pregar o Evangelho. Mas o sal também restringe o processo da deterioração. Antes de existirem geladeiras, as pessoas que viajavam também tinham que cobrir de sal a carne que levavam, para que ela não se estragasse. O espírito do anticristo já está em operação na terra desde o primeiro século. João escreveu o seguinte: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4, 3 e 4. O espírito do anticristo, que é o espírito do desrespeito às leis, está operando com uma influência cada vez maior no mundo. Eventualmente, esse espírito produzirá o anticristo em pessoa. Por meio da igreja, o Espírito Santo está detendo essas forças contrárias a Deus, até que essa força positiva seja removida da terra. À medida que vamos amadurecendo no cristianismo, começamos a compreender que ser crente não é apenas um privilégio, mas também constitui uma responsabilidade. E sendo a principal barreira que impede a expansão da influência de Satanás no mundo, precisamos entender bem a importância da oração de intercessão. Se não entendermos claramente nossa condição de sal da terra e por negligência permitimos que o mal assuma o controle das circunstâncias naturais prevalentes em nosso país, então o sal terá perdido seu sabor. Naquela ocasião, Jesus disse: para nada mais presta, senão para ser lançado e ser pisado pelos homens. Nós fomos chamados por Deus também para sermos um reino de sacerdotes. E como corpo sacerdotal de reis, recebemos a autoridade. A tarefa do sacerdote do Antigo Testamento era interceder pelo seu povo diante do propiciatório. Assim também, em nossas orações de intercessão, exercemos nosso papel de sacerdotes do Novo Testamento, tomando posição na brecha, clamando pelas necessidades do povo de Deus. Deus determinou que seus filhos governem conjuntamente com Cristo. Ele não governa sobre nós, eximindo-nos de responsabilidades, mas ele nos delegou a autoridade para assisti-lo em seu governo na terra. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo,
a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Efésios 1, 22 e 23. E no capítulo 2, Paulo amplia sua explanação de nosso papel como governantes e, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No exercício da autoridade espiritual, o conhecimento e sabedoria humanos que possuímos são vivificados pelo Espírito Santo, mas possuímos também conhecimento espiritual, que ultrapassa nosso conhecimento natural. Esse tipo de conhecimento nos é dado pelo Espírito Santo. O texto do Antigo Testamento, mais citado no Novo, é o Salmo 110. Vamos analisar atentamente este salmo para vermos como nossa autoridade pode ser empregada na oração de intercessão. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cedro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Nesse importante salmo, Cristo é apresentado como o supremo governante da terra e como sumo sacerdote, segundo a ordem espiritual de Melquisedeque. O autor do livro de Hebreus amplia mais o papel de Cristo como sacerdote espiritual, vivendo para sempre para interceder por eles. O governo de Cristo se revestirá de características bem peculiares, pois que governará sobre seus inimigos. Davi, quando era rei, no meio de seus inimigos, possuía um trono físico. Assim também, Cristo, que se acha no pleno controle de tudo, sem contudo possuir os tronos físicos do poder terreno. A vara, que na Bíblia é um sinal, assim sendo, a maneira pela qual o mundo experimenta o domínio de Cristo nas atuais circunstâncias, é pelo exercício da autoridade da Igreja. Agora que já entendemos nossa posição espiritual neste mundo, como sal da terra, sacerdotes reais e coparticipantes do governo de Cristo, vejamos como funciona a intercessão e por que ela é necessária. Como vimos na oração que Daniel fez, Satanás faz oposição à vontade de Deus, não somente naquilo que diz respeito à igreja, mas em tudo que se relaciona com o mundo. Tendo recebido autoridade sobre esta era, Satanás é chamado de o Deus deste século. Ele dirige todo o seu poder contra o povo de Deus, que, como já vimos, é chamado a exercitar a autoridade de Cristo. Sabendo que a igreja é o principal obstáculo às suas pretensões na terra, Satanás se esforça para nos devorar como um leão que ruge. Entretanto, o evangelho tem que ser pregado e as nações têm que chegar ao conhecimento de Cristo. Vemos aí dois
interesses conflitantes. E como vemos pelo estudo da história, quando há conflito de interesse entre as nações, surgem as guerras. Pela intercessão, o crente passa a exercer sua função sacerdotal, pela qual ele oferece uma base terrena a Deus, para que promova seus interesses. Esta era tornou-se um campo de batalha entre duas forças oponentes, mas Deus possui um grupo seu em terra estrangeira que pode fazer com que a influência da eternidade penetre nesta era. Dessa forma, este mundo natural pode ser conquistado e passa a estar sob o domínio do reino de Deus. Quando Israel estava guerreando contra seus inimigos, Moisés levantou as mãos, mas na hora em que ele abaixava as mãos, Israel era derrotado. Isso é um símbolo claro da prática da intercessão. Existe um preço na intercessão. Antes de compreendermos o preço da oração intercessória, precisamos entender o sofrimento atual de Cristo. Quando Saulo estava viajando para Damasco, ele viu uma luz fortíssima. Enquanto seus companheiros de viagem ouviam um trovão, ele ouviu claramente uma voz do céu que indagava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a resposta dele foi: Quem és, Senhor? E Cristo respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo, que mais tarde passou a ser chamado Paulo, nunca pensara que estivera perseguindo a Jesus Cristo. Perseguia apenas a igreja. Contudo, o Senhor não lhe perguntou por que estava perseguindo o seu povo. Perguntou por que Paulo perseguia a ele. Nós somos o corpo de Cristo. Tudo que nós, que somos membros dele, sentimos, ele sendo a cabeça, sente também. As dores que nós sentimos, na realidade, não são percebidas na superfície do corpo, no local afetado, mas no cérebro que fica em nossa cabeça. O cérebro projeta a dor para a parte do corpo que está afetada, para que seja tomada a providência necessária. Assim acontece também com o corpo de Cristo. Ele sente tudo o que sentimos, ele sofre o que sofremos, mas sendo a cabeça, o sofrimento dele é mais intenso. É verdade que as pessoas que podem infligir-nos maior sofrimento são as que estão mais perto de nós. Infelizmente, alguns crentes voltam para o mundo, rejeitando o precioso Senhor que os salvou. Lemos em Hebreus que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-no à ignomínia. Hebreus 6:6. Portanto, cada vez que um crente se volta para o mundo, Cristo sofre novamente o que passou na cruz. Pela oração de intercessão, o crente participa dos sofrimentos de Cristo com relação a um determinado problema de seu corpo. Certa ocasião, um pregador estava dirigindo uma campanha evangelística em larga escala na África. Um dia, ele acordou no meio da noite em prantos. Começou a orar e viu-se repetindo várias e várias vezes um nome desconhecido. Horas depois, o fardo da intercessão se desfez, depois de ele haver orado muito tempo em meio à grande agonia. Então, ele encerrou sua oração. No dia seguinte,
ele viu nos jornais um relato muito estranho. Naquela noite, um povoado, cujos habitantes eram cristãos, tinha sido massacrado. O nome do povoado era o mesmo que ele estivera falando na noite anterior, e pelo qual chorava. Cristo sofrera a dor de seu povo, mas encontrara alguém que estava disposto a participar de seu sofrimento e de interceder no Espírito. Paulo escreveu o seguinte: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Filipenses 3:10. Nesse versículo, Paulo demonstra que não apenas quer gozar do poder da ressurreição de Cristo, mas também está disposto a ter comunhão com ele em seus sofrimentos. Em nossa igreja, dispusemo-nos a iniciar um ministério de intercessão. Já aprendemos a exercitar a oração da petição e estamos vendo nossas necessidades serem atendidas. Praticamos também a oração devocional, de modo que gozamos de comunhão com nosso maravilhoso Senhor. Mas estamos ainda mais comprometidos com a oração de intercessão, de modo que estamos presenciando um avivamento em nossa terra e o veremos no mundo todo. Não existe nenhum outro lugar da terra onde se saiba que milhares de pessoas estão jejuando e orando continuamente, entre 3 e 10 mil pessoas. Estamos encarando seriamente a batalha que Deus nos mandou travar. Estamos utilizando com toda seriedade as armas espirituais que nos garantirão a vitória. Sabemos perfeitamente qual é o campo de batalha, o coração de todos os homens do mundo, e estamos convencidos de que partilharemos da vitória final com o Rei da Glória. Quais portas adentramos ao fazer orações de intercessão? Além da sua função comum, como meio de entrada numa casa ou prédio, a porta é usada metaforicamente como entrada para uma experiência espiritual ou para uma oportunidade. Por isso, Jesus disse: "Eu sou a porta." Ele é o meio pelo qual o homem pode chegar ao Pai. Paulo empregou essa palavra como uma entrada para uma oportunidade. Ele disse: "Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito." 2 Coríntios 2, 12 e 13. Escrevendo à igreja de Filadélfia, João relata esta revelação de Cristo: "Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar." Apocalipse 3:8. Mas a porta não é apenas um símbolo de oportunidade para se pregar o Evangelho de Jesus a uma comunidade. É também uma oportunidade para uma pessoa, como diz o Senhor: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo." Apocalipse 3:20. Existem portas de acesso às nações e grupos étnicos que podem ser abertas. Assim que ela se abre, essas pessoas podem receber fé e crer. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Atos 14, 27. Entrar numa dessas portas de oportunidade implica enfrentar oposição espiritual por parte dos principados e potestades que impedem
que as nações recebam o Evangelho e o aceitem. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. 1 Coríntios 16, 9. Somente o Senhor Jesus Cristo pode abrir uma porta que está fechada para o Evangelho. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. 2 Coríntios 2, 12. Como podemos conseguir que se abram as portas da fé e da oportunidade? Já vimos que é Cristo quem abre essas portas. Contudo, Deus nos tornou membros do corpo dele. Isso significa que a cabeça tomou a deliberação de atuar na terra através de seu corpo. Assim, é necessário que utilizemos as armas da oração intercessória para resistirmos às forças espirituais que estão mantendo essas portas fechadas. Logo que as orações rompem essa barreira, Cristo pode abrir a porta e toda uma cidade, nação ou raça pode ser salva. Paulo confirma isso quando diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Colossenses 4, 3 e 4. E Cristo não quer abrir apenas as portas da oportunidade para que o seu povo possa pregar o Evangelho. Existem portas de revelação e conhecimento que também podem ser abertas. Jesus repetiu muitas vezes a seguinte frase: quem tem ouvidos, ouça. Essa afirmação, dirigida às igrejas do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, nos mostra que muitas vezes não entendemos o que ouvimos. É preciso que a porta do entendimento seja aberta para que nossa mente compreenda o que Deus deseja revelar-nos. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito. Apocalipse 4, 1 e 2. Vimos no livro de Atos que Deus pode abrir uma porta de oportunidade e mantê-la aberta para que preguemos o Evangelho sem empecilhos. Paulo tinha sido acusado formalmente e conduzido a Roma, que naquela época era o centro da pecaminosidade. Ele orou e pediu a outros que intercedessem por ele. Por fim, abriu-se ali uma porta, pois 2 anos permaneceu Paulo na sua onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Atos 28, 30 e 31. E assim termina o livro de Atos. É importante observar que o Espírito Santo encerra o livro, como que deixando uma porta aberta. Naturalmente, muita gente sabe que o livro não tem um fecho gramatical bem definido. Podemos deduzir isso, já que Lucas, sendo médico, deveria ter um bom domínio do grego, que ele ainda está sendo escrito, pois a igreja ainda está realizando os atos do Espírito Santo. Embora saibamos que, ao final, Paulo foi executado, o fato é que a história oficial da igreja primitiva conclui com uma nota positiva. Depois que Deus abre a porta da oportunidade espiritual,
ninguém pode proibir a pregação do Evangelho. Deus pode, inclusive, bloquear a oposição que emana de nossos próprios irmãos em Cristo. É uma pena que tenhamos de desperdiçar tantas energias devido à falta de unidade dentro da igreja. Em vez de o povo de Deus lutar contra vosso verdadeiro inimigo, o diabo, muitos se opõem uns aos outros. Contudo, pode haver uma porta aberta que atue de forma de bloqueio para a oposição que brota de dentro. Paulo experimentou isso em Atos 28. Então, eles disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Portanto, está claro que o que os crentes do mundo inteiro precisam entender e começar a fazer é atuar nesse terceiro nível da oração, a intercessão. Bata e a porta se abrirá. Como já afirmei, não podemos fazer uma distinção muito exata entre os 3 tipos de oração. Podemos fazer petições, ter comunhão e intercessão no mesmo momento de oração. É difícil interceder sem ter comunhão com Cristo. Nossas petições serão mais eficazes na comunhão. E a intercessão implica fazer petições e ter comunhão. Contudo, se entendermos mais claramente esses 3 tipos de oração, poderemos orar com maior eficiência. Quando novos convertidos, encaramos a oração como um meio pelo qual podemos receber bênçãos de Deus. Com o passar do tempo, vamos amadurecendo espiritualmente e desejamos mais que isso. Agora, nossa experiência já não possui mais aquele forte sabor de novidade e podemos até pensar que estamos nos afastando da fé. O que está acontecendo, na verdade, é que estamos sendo desmamados e já nos encontramos preparados para ingerir alimento sólido. É então que precisamos passar a ter comunhão espiritual com Cristo através da obra do Espírito Santo. Assim, quem tem início o nosso relacionamento pessoal com Cristo, começamos a ter o mesmo sentimento que Ele. Não podemos mais permitir que as coisas continuem do mesmo jeito de antes. E por isso nos apresentamos voluntariamente para fazer parte do exército da oração. Davi proferiu a seguinte profecia: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Muitos perguntam por que estamos gozando de um avivamento contínuo aqui na Coreia. Nós nos dispusemos voluntariamente a orar até que o Evangelho seja pregado no mundo todo, e as portas irão se abrindo à medida que as forças espirituais do mal forem sendo imobilizadas em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, você que ouviu essa palavra. Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar este vídeo, esta palavra, com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém!